Seção 2ª. Das obrigações acessórias. Artigo 47. São obrigações acessórias do contribuinte, responsável ou transportador. Inciso 1º. Inscrever-se na repartição fiscal, na forma do artigo 48. Inciso 2º. Comunicar à repartição fazendária as alterações cadastrais, contratuais e estatutárias de interesse do fisco, bem como a mudança de domicílio fiscal, venda ou transferência de estabelecimento e encerramento de atividades, na forma e prazos estabelecidos no regulamento. Inciso 3º. Obter, na forma do regulamento, autorização prévia da repartição fiscal competente para imprimir, ou mandar imprimir os documentos fiscais, de que trata o artigo 49. Inciso 4º. Emitir os documentos fiscais relativos, à operação ou prestação que realizar. Inciso 5º. Entregar ao destinatário, ainda que não solicitado, e exigir do remetente ou prestador, o documento fiscal correspondente à operação ou prestação realizada. Inciso 6º. Efetuar a escrituração fiscal, a qual conterá o resumo das operações, ou das prestações do período e observará a denominação, a periodicidade, o meio de apresentação, e o prazo de entrega previstos no regulamento. Inciso 7º. Manter os livros fiscais devidamente registrados ou autenticados pela repartição fazendária de seu domicílio. Inciso 8º. Exibir ou entregar ao fisco, quando exigidos, livros, arquivos digitais validados relativos ao livro fiscal eletrônico, documentos fiscais e outros elementos auxiliares relacionados com sua condição de contribuinte. Inciso 9º. Exigir de outro contribuinte, nas operações ou prestações que com ele realizar, a exibição do documento de identificação fiscal. Inciso 10. Exibir a outro contribuinte o documento de identificação fiscal, nas operações ou prestações que com ele contratar. Inciso 11. Apresentar guia de informação e apuração, com denominação, periodicidade, meio de apresentação e prazo de entrega previstos no regulamento, a qual constitui declaração de débito, e conterá o resumo das operações ou prestações do período. Inciso 12. Fornecer ao fisco, sempre que compatíveis com o porte, ou a atividade do estabelecimento, informações, em meio magnético, sobre atos e fatos contábeis e fiscais, que permitam verificar o cumprimento, ou não das obrigações impostas pela legislação tributária. Inciso 13. Cumprir, no prazo previsto, todas as exigências e notificações expedidas pela autoridade tributária. Inciso 14. Facilitar a fiscalização, facultando acesso a livros, documentos, arquivos, levantamentos, bens e mercadorias em trânsito, estoque ou depósito, e demais elementos solicitados. Inciso 15. Acompanhar, pessoalmente ou por preposto, a contagem física de mercadoria, promovida pelo fisco, fazendo por escrito as observações que julgar convenientes. Inciso 16. Submeter à lacração, selagem, etiquetagem ou numeração, mercadoria ou documento fiscal, nos casos especificados no regulamento. Inciso 17. Comprovar a efetiva saída de mercadoria em trânsito com destino a outra unidade federada, quando exigido, na forma do regulamento, documento fiscal de controle da circulação de mercadorias. Inciso 18. Comunicar ao fisco quaisquer irregularidades de que tiver conhecimento, as quais possibilitem o não pagamento do imposto. Inciso 19. Afixar em seu estabelecimento, em local onde deva ocorrer o pagamento da mercadoria ou serviço, cartaz de fácil leitura pelo público, com dimensões não inferiores a 25 centímetros, 25 centímetros, de altura e 40 centímetros, 40 centímetros, de comprimento, contendo a seguinte expressão: é obrigação do comerciante emitir e entregar ao consumidor a nota fiscal. Inciso 20.
informar antecipadamente a repartição fazendária, a realização de eventos nos quais venham a ser desenvolvidas atividades mercantis ou de prestação de serviços. Inciso 21. Afixar na fachada principal de seu estabelecimento, inclusive quando se tratar de depósito fechado, placa de identificação de fácil leitura pelo público, contendo o nome de fantasia, ou da firma ou denominação social. Inciso 22. Exibir ao fisco, no início da conferência de carga de bens, ou de mercadorias, todos os documentos necessários à realização do procedimento. Inciso 23. Manter no estabelecimento documentos fiscais válidos de emissão obrigatória. Inciso 24. Apresentar a repartição fiscal de fronteira existente no itinerário, nas operações interestaduais, ou de passagem pelo território do Distrito Federal, a documentação fiscal que acoberta a operação. Inciso 25. Preservar lacre posto pela administração fazendária. Inciso 26. Outras prestações positivas ou negativas estabelecidas pelo regulamento, no interesse da arrecadação e da fiscalização do imposto. Subseção I. Da inscrição cadastral. Artigo 48. Os contribuintes definidos nesta lei devem inscrever-se no Cadastro Fiscal do Distrito Federal antes do início de suas atividades, nos termos do regulamento. Parágrafo 1º. A inscrição dar-se-á, a requerimento do interessado, ou, a critério da autoridade fiscal, de ofício, na hipótese de omissão do contribuinte, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. Parágrafo 2º. A inscrição será condicional, pelo prazo de até 24 meses, prorrogável por até igual período, quando o contribuinte, à ocasião, não puder apresentar a documentação exigida em lei ou regulamento. Parágrafo 3º. Considera-se início de atividade a data em que o contribuinte realizar a primeira operação ou prestação, a que se refere o artigo 1º, inclusive a de aquisição de ativo permanente ou de formação de estoque. Parágrafo 4º. Ao encerramento de suas atividades, o contribuinte deverá solicitar baixa de inscrição, na forma e no prazo regulamentares. Parágrafo 5º. Sem prejuízo das disposições previstas na legislação tributária, a inscrição ou alteração no Cadastro Fiscal do Distrito Federal CF/Distrito Federal de contribuinte do ICMS de estabelecimento de distribuição de combustíveis líquidos derivados de petróleo, álcool combustível e outros combustíveis energéticos, será obrigatoriamente vinculada à autorização para exercício da atividade em base física de armazenamento e distribuição de combustíveis situada no território do Distrito Federal, concedida pela Agência Nacional de Petróleo ANP.